Imagina que o mundo seja dividido entre a Terra e o mundo espiritual, e esse mundo pode ser acessado através de um portal. Cada rua desse mundo é território de um general que usa seus poderes para protegê-la e impedir que espíritos malignos passem para o mundo humano. Esse é o anime de hoje, Rakshasa Street, bora! O primeiro episódio começa com uma narração misteriosa, onde alguém começa a falar várias coisas filosóficas. Ele declara que a realidade não é realmente o que parece, mas que todo mundo tem um destino inevitável. Eu pensava que era só um narrador falando isso, mas na verdade quem disse isso era um estranho escondido atrás de uma máscara. Ele estava falando tudo isso para uma garota e após esse breve diálogo entrega a ela um cartão. Esse ser misterioso se chama de vidente. Esse vidente tenta convencer ela a contratar os serviços dele, mas ela se nega dizendo que não acredita nesse tipo de coisa. Um acidente acontece onde ela é atropelada por uma moto. Assim que atravessa a rua, você pode até pensar que quem estava na moto iria ajudá-la, mas não, ele mostra total indiferença e descaso com a situação dela e justifica que ela derramou a comida que ele estava entregando. Ele então se recusa a ajudar ela porque atravessou a rua no sinal vermelho e faz ela pagar uma boa quantidade de dinheiro para compensar a comida que foi perdida. O vidente que estava vendo tudo isso vai embora com um sorrisinho malandro. Esse aí é aquele tipo que dá risada quando alguém se ferra. Ou seja, ela não apenas foi atropelada, como também saiu no prejuízo. O entregador só quer saber de dinheiro. Quero a p do dinheiro, irmão! Ela então deu o dinheiro a ele e ficou muito braba. Ele saiu andando de moto, deixando ela tremendo de raiva. Ela pegou o papel que caiu no chão, que na verdade era um currículo, porque ela estava procurando emprego e estava vagando por aí com esse propósito fazia um tempo. Ela então decide participar de uma feira de emprego e enfrenta várias entrevistas de emprego, mas ninguém contratava ela porque a concorrência era acirrada e muitas pessoas estão procurando trabalho nesse anime. Ela é apenas uma pessoa comum, cara, então ela não realmente tem nenhuma qualidade que se destaca das outras pessoas. Além disso, ela não tem muita confiança na hora de responder quando o entrevistador faz uma pergunta. Depois de completar uma série de entrevistas sem sucesso, ela chorou no banheiro. Ela acredita que todo mundo inveja a sua beleza celestial e que ela não seria contratada por causa disso. Não tem nada a ver, essa menina tá louca. Mas a verdade é que o currículo dela é que é ruim mesmo. Alguns recrutadores entram no banheiro e ela ouve a conversa. Nessa conversa, a gente fica sabendo que os currículos são praticamente iguais e dizendo que procurar emprego como carteiro seria melhor pra eles. Desesperada, ela vai pra casa e toma banho e enquanto ela lamentava essa situação dela, ela recebe uma mensagem no celular com uma oferta de emprego. À noite, ela sai de casa e percorre alguns quilômetros até chegar a uma estrada desconhecida. Essa é a entrada da rua Rakshasa, uma rua estranha e misteriosa, mais assustadora que beco de fumo à noite. Assim que ela entra na rua, a carta que o vidente deu pra ela é ativada e ela entra em outra dimensão, mesmo ainda não sabendo disso. Ela encontra a rua completamente deserta, uma paisagem realmente desolada, sem ninguém, e após andar um pouco, ela percebe que é uma má ideia ficar ali e decide voltar. Ela tenta encontrar uma saída, mas é impedida por vários monstros espirituais, zumbis, samurais, sei lá que negócio é esse, cara. Vários desses espíritos se aproximam dela, deixando ela sem escapatória. Ela estava prestes a ser devorada pelos espíritos, no entanto, alguém aparece para salvá-la, um homem e o seu irmão mais novo. Esse homem desce do prédio, acabando com todos os espíritos ao seu redor com um único golpe. Ele e o seu irmão se perguntam como uma humana pode entrar no mundo espiritual desse jeito. Essa é a rua que conecta o mundo humano ao mundo espiritual, e esse homem é o seu guardião, um general hacking brilhante que impede que o mundo espiritual invada o mundo humano. Essa é a missão dele. E mano, curiosamente, esse homem é a mesma pessoa que atropelou ela de moto mais cedo. Logo em seguida, o general dos espíritos aparece. Ele é um espírito de nível superior e portanto é muito mais poderoso que os outros. É tipo o chefe deles, digamos assim. E os dois generais começam a porradaria, revelando que o general hacking é muito mais poderoso em força e velocidade, mas o general dos espíritos fica putaço e começa a se equiparar ao general hacking na batalha, deixando a luta muito mais difícil. Ele acaba transformando seu braço em uma serpente gigante, deixando o general hacking em desvantagem. No entanto, ele decide lutar a sério, invocando seu espírito guardião, que parece um Megazord. Esse espírito chamado Chuchu aparece e derrota o general dos espíritos e todos os seus subordinados com apenas um golpe. Agora o general hacking não tá de brincadeira, vai comer a bunda dele com vaselina e tudo. Ai, que delícia! Esse é o poder do guardião mais forte do mundo, o general da rua hacking. Os outros espíritos o reconhecem como grande mestre e basicamente se submetem a ele, se rendendo. Enquanto isso, a mina só queria um emprego e não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Mal sabia ela que a vida dela vai mudar completamente a partir de agora. No segundo episódio, o anime mostra o passado do homem que se chama Kao Yanbing. Ele tinha um irmão que passava o tempo todo chorando. O irmão nasceu sem nenhum superpoder ou espírito guardião para chamar
chamar de seus. Aí os pais dos dois ligaram pro Cao Yaobing todo empolgados pra mostrar o bebê fofo que eles tinham feito. O pai do Yaobing, que na época era um general Hacking, delegou a responsabilidade pro irmão mais velho de ficar de olho no caçula. Como general, o coroa zela pela tranquilidade e paz da rua, e sonha que um dia o filho dele, no caso o Yaobing, siga os passos do pai e proteja o mundo espiritual como um general. Pra ele, a ideia de família é grandona, ou seja, é o mesmo que sente por todo mundo. Portanto, a missão dele é proteger não só os filhos, mas todo o povo da rua, e é essa mensagem que ele passa pro Yaobing. E uma certa noite, enquanto eles estavam capotados na cama, o pai deles recebeu uma carta do além, mas ele confiou que o Yaobing ia cuidar da casa. Ele acorda o Yaobing e explica que tava de saída. Essa saída foi realmente muito repentina, e de repente o irmão do Cao começa a chorar, mas o Cao achava que seus pais iam voltar no dia seguinte. Mas o tempo foi passando e nada. Aí o mais velho, que é o Yaobing, assumiu o bonde, se virando pra fazer o leite, lidando com os perrengues como queimaduras e tal, basicamente se virando pra tocar a casa e alimentar o seu irmão. Com o tempo, a comida foi acabando e ele teve que decidir, era arrumar um emprego ou esperar a volta dos pais. Mas de repente, um certo dia aparece um novo general na rua. O Yaobing deu de cara com esse cara e a princípio ele até pensou que a família dele tava de volta, mas que nada, o cara chegando tomando conta do lugar. O doido mostra que tem uma personalidade única, manda ele curte ser o dono da parada e parte pra opressão total, ou seja, ele é aquele cara que quer controlar geral na base do murro mesmo, porrada, é isso aí. Esse general, que se chama Lou, decide que vai dominar a rua pelo medo e simplesmente sumona seu espírito guardião pra dar conta do Yaobing, mas decide poupá-lo assim que o espírito fala que esse garoto tem poderes espirituais. Durante a discussão, o irmão do Yaobing começa a chorar e o general mandou o espírito pegar ele. No entanto, o espírito percebeu que essa criança não tinha nenhum poder espiritual e era apenas um humano comum. O objetivo dele é jogar essas crianças fora como oferenda a um certo espírito, então ele planeja jogar o irmão mais novo no mundo humano para ele falecer de fome. Ele trancou o irmão em casa, no caso o Yaobing, pegou o irmão dele, que se chama Liang, e saiu para a cidade, onde começou a atacar todo mundo para ser temido como o novo líder. O comportamento do cara não poupou nem as mulheres, mano, até ser mina nesse anime não vai te salvar, tá louco? Ao chegar à entrada que liga os dois mundos, ele tenta mandar o irmão do Cao, no caso o Liang, pro mundo humano, mas o Yaobing chega na hora certa e consegue salvar o seu irmão a tempo. A casa dele pegou fogo e ele teve que tomar várias medidas drásticas para conseguir escapar. Tudo isso porque ele havia prometido pro seu pai que ele protegeria o seu irmão, não importava o que, estava determinado a cumprir essa promessa. A verdade é que ir pro mundo humano seria a pior escolha possível, porque com certeza eles passariam fome lá, mas mesmo assim ele se joga no portal atravessando pro mundo humano para proteger o seu irmão e fugir do Lou. Esse Lou é muito louco, haha, que piadão, nossa senhora, tô morrendo de rir. Tava ruim, agora parece que piorou. No episódio 3, quando a garota desempregada acorda, a princípio ela pensa que tudo foi um sonho, mas quando ela vê o irmão do Yaobing, ela percebe que foi tudo real. Uma explicação acontece dizendo que esse mundo só é acessado após a morte, e claro, ela se assusta pensando que faleceu, mas não, ela ainda estava viva, o que é algo curioso, e os dois irmãos ficam sem entender como ela tinha passado pro mundo espiritual estando viva, já que nenhum mortal podia entrar lá. O Yaobing planeja usar seus poderes espirituais para apagar a memória dela, mas fica relutante ao saber que ela pode ter poderes espirituais. No entanto, ele ameaça apagar a memória dela porque não consegue perceber nenhum poder. Ela reage jogando a sua bolsa nele, despertando a raiva dele e revelando a carta do vidente que cai na mesa do irmão dele. Nesse momento, o Liang, que é o irmão do Yaobing, começa a meio que juntar os pontos e entender toda a situação. O que levou ela a esse lugar foi uma mensagem no celular dela, uma mensagem espiritual que exigia um nível alto para poder ser decifrado. Eles começam a suspeitar do vidente, pensando que ele tá arrumando algo colossal, e ao saírem, ele sobe na motona dele e se propõe a levar ela de volta ao mundo humano. No caminho, ele fala de um grupo que tentou salvar almas no passado, mas com o tempo essas almas foram corrompidas pela espera. Aí, mano, não aguento mais esperar ser salvo, então eu vou virar do mal aqui, valeu, é nóis. Ele explicou que existem muitas ruas Hacking e que cada entrada é guardada por um general Hacking. Os habitantes desse reino são todos espíritos, divididos em bons e maus. Ele apresenta o seu espírito guardião, o poderoso guardião Chuchu, e fala que nesse mundo cada espírito guardião possui um nível de poder, porém o Cao nem se importa com o rank dele, desde que ele esteja sempre vencendo as batalhas. Vários fantasmas samurai aparecem, mas ele acelera sua moto envenenada e atropela todo mundo de maneira bizarra, com esse 3D tenebroso de ruim aí, parece Play 2. Ele vai derrubando os espíritos enquanto o guardião dele maceta eles na porrada. Querendo um atalho, ele corta caminho por um beco, que com certeza não foi projetado para receber uma moto ali, já que o cara fica raspando o guidão na parede, mas com um salto ele cai em uma escadaria
estaria, e anda em direção a uma parede que não era só uma parede, e sim um portal que leva eles ao mundo humano. Assim que ele deixa ela o agradece, mas ele fala que isso não sairia de graça e cobra a carona pra ela, sendo que a mina tá desempregada. Ele escreve algo em sua mão e pergunta se ela podia ler. Ela responde que sim, enquanto outros humanos não conseguiam. A explicação é que só portadores espirituais de alto nível podem ler esse sinal, ou seja, ela tem um espírito guardião dentro de si. Após o Yao Bing partir, o vidente observava tudo do topo de um prédio, encerrando o episódio dessa forma. A história continua em um flashback com o Yao Bing menino coletando mantimentos que de outra forma seriam jogados fora. No entanto, o proprietário da loja repreende ele e ordena que seus funcionários corram atrás dele e o peguem. No entanto, um dos funcionários lembra o chefe que a comida seria desperdiçada de qualquer maneira, então não tinha nenhum problema dele levar para casa. Porém, o lojista fala que precisava dar uma lição nele para ele não começar a se acostumar a ficar roubando. O funcionário encontra o Yao Bing e o seu irmão e diz se chamar Ata. Ele explica que não acredita que roubar o lixo de outra pessoa possa ser considerado roubo e que não veio capturar o Yao Bing ou o seu irmão. Ele assume que os pais deles deixaram eles, mas o Yao Bing rapidamente corrige ele, dizendo que eles estão apenas em viagem e voltariam em breve. O Yao Bing revela que planeja morar debaixo dessa ponte que fica próxima à rua Hecken até que os seus pais voltem, mas o Ata diz que poderia providenciar a eles um lugar onde não precisariam se preocupar com comida, roupas e abrigo, onde eles não sentiriam fome ou frio, ou seja, um abrigo. No entanto, quando o Ata diz que esse lugar ficaria longe da rua Hecken, o Yao Bing se recusa na hora. O Ata até chega a deixar a oferta em aberto e volta ao seu trabalho. O tempo passa e por mais que a vida nas ruas seja difícil, o Yao Bing continua determinado a não desistir até que seus pais voltem. E uma bela noite, o irmão dele, que se chama Liang, fica doente, mas os médicos da cidade se recusam a tratá-lo sem um adiantamento de dinheiro. Com isso, ele acaba sendo forçado a ir até a casa, o trabalho do Ata, querendo que ele levasse os dois até aquele abrigo que ele falou sobre um tempo atrás. Ele então os leva na sua moto e ao ir embora, o Yao Bing observa a rua Rakshasa enquanto saía de perto dela pela primeira vez. Ele foi levado para esse abrigo confortável, mas depois de ser separado do seu irmão, não conseguia relaxar, então ele sai de fininho e dá de cara com o Ata fazendo um acordo com o homem de jogar fora as mercadorias estragadas. Mercadoria essa que era o irmão do Yao Bing e diz que o jogaria fora, assim como o Yao Bing pegou o pão bom do lixo e jogou fora os pães velhos. Sim, o Ata iria vendê-los, mas o Yao Bing fala que eles não são propriedade deles para vender. O Yao Bing recusa as ofertas de roupas e brinquedos, resistindo a cooperar sem ter seu irmão ao seu lado. No entanto, isso resulta em uma surra e a gente testemunha o Liang sendo abandonado prestes a falecer. O Ata, com uma cara de maluco, explica que o Liang não iria sobreviver por muito tempo e que se o Yao Bing se comportar, eles encontrariam novos pais para ele. No entanto, ele logo se arrependeria de ter feito isso, já que lembram o Yao Bing da promessa que ele fez ao seu pai de proteger o Liang. O Yao Bing, enquanto fica muito puto, fala que não precisa de brinquedo, roupa ou até mesmo novos pais, pois ele já tem uma família e agora precisa apenas proteger o seu irmão, conseguindo summonar seu espírito guardião logo após isso. Ele encontra o Ata e pergunta a localização do seu irmão. Em seguida, o anime mostra o Yao Bing derrubando a parede daquele hospital que foi antes, segurando seu irmão e carregando dinheiro enquanto falava pro médico curar o seu irmão. Quando as coisas se acalmam, o Yao Bing percebe que despertou o seu espírito guardião, um ser chamado Yujin, que promete fazer tudo o que for necessário para servir a sua família e protegê-lo. O Yao Bing então faz um julgamento de nunca deixar o lado do seu irmão e de não permitir que ninguém o machuque. De volta ao presente, a Zaya, que é o nome da garota, reflete sobre como o Yao Bing disse a ela que também poderia ter nascido com um espírito guardião, mas talvez não tenha despertado ele ainda. Apesar de estar meia sem acreditar nisso, ela decide testar a convocação do seu espírito. No entanto, a sua primeira tentativa fracassa e após diversas vezes tentando, ela chega à conclusão que isso não pode ser verdade. Ela fica impressionada com a facilidade que o Yao Bing tem em invocar o seu espírito guardião e pede a ele que ele a ensine. Quando finalmente encontra o Yao Bing, ela relembra que ele a instruiu a nunca mais retornar ali, já que parecia ter algum tipo de ligação com a pessoa que ele nem confiava, ou seja, o vidente que se chama Gaifo, e isso deixa ela muito abalada, levando ela a acreditar que não é alguém especial coisa nenhuma, apenas uma garota comum destinada a conseguir um emprego normal, se casar e criar seus filhos. No dia seguinte, a busca cansativa da Zaya por um emprego chega ao fim e ela celebra finalmente a conquista do novo emprego. Mais tarde, ela se depara com um cartão que o vidente, o Gaifo, deu a ela, mas joga fora já que sente que encontrou uma nova direção em sua vida e não precisava mais de nada disso. No entanto, um robô ali por perto capta uma estranha energia psíquica e recebe ordens do seu chefe para averiguar se era um espírito guardião. Enquanto isso, no apartamento
apartamento da Zaya, ela ensaia na sua mente como seria a interação dela com seus futuros colegas de trabalho, imaginando como eles admirariam ela e talvez até mesmo nomeassem ela como a gerente. Mas essas fantasias são interrompidas quando o robô surge diante dela. Esse robô prende ela contra a parede para determinar a sua compatibilidade com o que estava procurando e dá 83% de compatibilidade. No entanto, ela é libertada por alguém que ela reconhece e o chefe do robô não entende o que aconteceu. A gente vê que quem salvou ela foi o Gaifo, que explica que uma organização chamada Reino tá atrás dela. E embora ela insista que não tem nada que eles queiram, o Gaifo revela que eles querem capturar ela por causa do seu espírito guardião, que ela nem despertou ainda. O chefe do robô, não querendo perder essa oportunidade, ordena todos os seus robôs que persigam ela. A Zaya estava convencida de que não possuía nenhum guardião, mas não tem tempo nem para debater. O Gaifo diz pra ela correr até a rua Rakshasa, e enquanto os robôs começam a invadir o prédio, ela corre pro telhado enquanto ele tenta atrasá-los. O Gaifo consegue proteger ela de maneira bem eficaz, derrotando vários desses robôs, mas chega um momento em que ele precisa empurrar ela do telhado, já que eles estavam em muita desvantagem numérica. O Gaifo consegue fazer ela descer com segurança e lembra ela de seguir em direção à rua Rakshasa. No caminho, ela volta a duvidar de si mesma e fala que ela só queria uma vida normal. Ela começa a se lamentar por ser perseguida por algo que ela nem sequer viu, e enquanto atravessava a rua, ela é acertada por um caminhão, mas uma espécie de barreira a protege, fazendo o caminhão ficar todo destruído sem que ela tome qualquer dano. Tá vendo a importância de olhar por onde anda aí? Pois é. Pra sorte dela, ela tá em um anime. O Gaifo se aproxima dela e ela revela que finalmente manifestou o seu espírito guardião. No entanto, o líder dos robôs tinha visto isso também e ele fica feliz de saber que ela realmente tem aquilo que ele estava procurando, e a gente consegue ver o espírito guardião dela quando ele pausa o vídeo. O anime volta pro passado mostrando um homem alegando ter sido vítima de um ataque. Ele diz que ajudou um garoto a atravessar a rua porque gosta de ajudar as pessoas. No entanto, fica claro que ele estava tentando roubar um moleque. Ele explica que uma criança interferiu e ele não quis confrontá-la, mas novamente isso é mentira. Ele revela que o irmão do garoto apareceu e usou algum tipo de espírito para atacá-lo. A polícia já estava familiarizada com os dois, dizendo que eles construíram uma reputação na cidade. Debaixo da ponte, o Liang apreciava os ganhos que eles tinham feito no dia e é informado de que estava na hora de dormir pelo Yao Bing. O Yao Bing conta ao seu irmão como a mãe deles é bonita e o pai deles é alto e forte. O Liang se levanta dizendo o quanto ele admira o seu pai e o seu irmão por terem espíritos guardiões, mas o Yao Bing explica que se ele se tornar um general Requiem seria somente na rua Rakshasa. Mas o Liang fala que ele não possui poder psíquico e não seria capaz de ver isso. No entanto, o Yao Bing revela que pode usar o seu próprio poder para levá-lo junto e eles podem ir ver a sua casa. Nesse momento, o espírito guardião do Yao Bing, chamado Yujin, aparece para questionar a decisão dele, mas o Yao Bing revela que acredita que os seus pais podem ter retornado e estarem preocupados com eles. Ele afirma que eles ficarão bem contanto que o Yujin esteja com eles os protegendo, e o seu leal guardião promete fazer tudo o que estiver ao seu alcance para protegê-los. Mais tarde, os dois retornam à rua Rakshasa pela primeira vez em 4 anos e notam que tudo parecia muito diferente. O Yujin alerta eles a ter cuidado assim que eles encontram um espírito maligno poderoso ali. O Yao Bing pergunta se ele pode derrotá-lo, mas tanto ele quanto o Yujin ficam surpresos ao ver que o Liang correndo para defender uma mulher daquele espírito maligno. O Yujin age rapidamente, mal conseguindo resgatar o Liang, mas chega nele a tempo. Ele é repreendido por seu irmão mais velho, mas também é elogiado pela sua coragem. O Yao Bing se junta à luta enquanto os moradores assistiam atentamente. Ele e o seu espírito trabalham em sintonia para derrotar o inimigo, e os moradores, com um sorriso no rosto, se perguntam se o grande general Cao retornou, lembrando que o Cao é o pai deles. No entanto, após a fumaça se dissipar, eles veem que é só um garoto, o general Lou, sim, aquele mesmo que fez os dois saírem da rua Rakshasa em primeiro lugar, diz que se lembra deles e decide falar pro Gaifo, comandando uma busca pelos dois em seguida, mas os dois já tinham decidido ir embora, pois essa rua Rakshasa já não era mais o lugar que um dia ele chamou de lar. Agora as pessoas ali estão sendo tão atormentadas que estão se tornando espíritos malignos de tanto desespero. O Yao Bing explica ao seu irmão que eles devem procurar seus pais, já que os achar é igual a achar sua casa. No entanto, antes deles irem embora, o Lou aparece ali feliz em ver que o Yao Bing já despertou seu espírito guardião tão jovem e fala que a recompensa do Gaifo vai ser muito maior agora. O Lou sumona seu espírito e os dois espíritos lutam por um momento. No entanto, o Yujin acaba sendo derrotado e pede desculpas ao seu mestre por ainda ser muito fraco. O Lou pega o Yao Bing e diz que ele ainda era fraco e ficaria muito mais forte lá na Ilha da Morte, dizendo pra ele crescer, mas o Yao Bing fala que nunca queria se tornar um adulto como ele quando crescesse. O Lou, querendo quebrar seu espírito, fala que ele recebeu uma mensagem dizendo que os pais dele haviam morrido, e essa fala funciona deixando o Yao Bing desmotivado.
A cena seguinte mostra ele sendo levado pelo Gaifo. O Law diz a ele que esse garoto tem um irmão sem poderes espirituais e o Gaifo fala que ele não tem interesse se ele não tem poderes, indo embora carregando o Yao Bing em seguida. Normalmente, o Liang estaria em um baita perigo, mas ele foi salvo e escondido por aquela mulher que eles salvaram mais cedo. A história continua no presente, com a Zaya sendo deixada na rua Rakshasa pelo Gaifo, que tenta convencer o Yao Bing a deixá-la lá. Inicialmente, ele não aceita porque acha que ela seria inútil e só daria trabalho. No entanto, as coisas mudam quando ela menciona que sabe cozinhar e lavar roupa, o que chama a atenção dele. A garota acaba ficando lá e começa a fazer trabalhos domésticos, quase como uma escrava, mas acaba aguentando. No entanto, as coisas mudam novamente quando ela decide parar com isso e diz que prefere viver lá pagando o aluguel. Nesse momento, o Yao Bing faz uma proposta, mas ela recusa e se oferece para pagar o dobro do aluguel. Com isso, a situação muda e quem acaba sendo praticamente o escravo é o Yao Bing. O mundo dá voltas. Após um tempo, eles começam a discutir sobre a organização que tá atrás dela e o vidente explica que é por causa do item que o espírito guardião dela carrega, que é o Elixir da Ressurreição. Após essa revelação, o Yao Bing finalmente encontra motivação para treiná-la e ajudá-la a libertar o seu espírito guardião para que ele possa usar o Elixir. Mais um flashback acontece para quem ainda não entendeu. Um episódio se passa no presente e outro no passado, mostrando a história do Yao Bing. Nesse episódio, ele é levado para Ilha da Morte, onde os portadores de espíritos são treinados para se tornarem generais. Chegando lá, em um grupo de novatos, os veteranos apostam sobre quem choraria ou correria primeiro. Eles imaginam que seria o Yao Bing pela cara dele, mas todo mundo perde, já que o Yao Bing se joga na água tentando fugir. Mas a água lá é especial e acaba afundando todo mundo que tenta nadar nela. Após isso, ele é provocado pelos outros garotos e tenta invocar seu espírito para lutar, mas não consegue e apanha deles. Outro garoto aparece ali e o salva com uma velocidade absurda, tipo Minato. Pode me chamar de Ele pergunta quem era esse cara, mas tudo que ele diz ao Yao Bing é que havia uma forma de escapar dessa ilha. Então eles sobem até o ponto mais alto da ilha e ele pula lá de cima. A velocidade da queda e a física do mergulho o fazem cair rapidamente no fundo do mar e, para surpresa dele, a saída estava justamente ali, sendo essa a primeira fuga da ilha. E o general da ilha diz para aqueles que o informaram manterem isso em segredo. A garota ou garoto que o ajudou fala que algum dia eles iriam se ver de novo e o chama de Mestre Cal, que é o primeiro nome dele. Misterioso esse finalzinho, hein? No episódio seguinte, ela começa seu treinamento com o Yao Bing e após um dia cansativo, ela volta para casa. Lá, ela descobre que o treino estava sendo baseado em um mangá e fica muito braba com isso. No entanto, o Yao Bing diz que quem não confia no próprio coração é um covarde e vai embora. Assim que anoitece, a rua é atacada e o Liang diz que ela deveria ir lutar, mas ele fala que não, pois um lugar perigoso como esse não era para ela. A porradaria come solta lá e após derrotarem uma horda de espíritos samurais, o Liang comenta sobre o nível dos espíritos estarem aumentando e diz que isso é culpa da organização do reino que quer pegar a Zaya e tá testando a defesa da rua. Ela recebe alguns conselhos do irmão do Yao Bing e pensando sobre isso, decide voltar ao seu treinamento. Após uma sessão de treino bem sucedida, ele fala que ela finalmente está preparada para descobrir como chamar o seu espírito guardião. Esse foi o resumo de Rakshasa Street. Se quiser uma continuação, deixa muito like e compartilha com mais pessoas. A continuação só depende de você.